Irmãos, ganhamos do Senhor mais um domingo, mais uma semana se passou, estamos completando o mês de abril. Deus nos abençoou durante esse mês. Alguns irmãos que passaram por algumas dificuldades de saúde estão razoavelmente bem, estão vencendo a sua luta, e nós louvamos ao nosso Deus por tudo isso. Devemos continuar orando por eles, orando por nós, orando pela igreja, orando pelos nossos políticos, pelos nossos cientistas, pelos nossos médicos, enfermeiros, técnicos, porque eles estão na luta, procurando ajudar a população e fazer o seu trabalho. Hoje eu quero começar lendo com os irmãos o Salmo de número 4 e deixar esse salmo para que os irmãos durante a semana possam também ler e meditar nesse Salmo de número 4, que diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na minha angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Medite no Salmo todo, mas quero destacar para os irmãos os versículos 3 e 8. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. E o 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Quero também sugerir aos irmãos: cantem em casa, cantem sozinho, cantem com a família ou apenas leiam. Os nossos hinos são muito importantes também, nos trazem mensagens inspiradoras. E eu quero deixar para essa semana nosso hino 51, Salmos e hino 51, e também o 577, 51 e 577, além do 552, que é o Fortalece a Tua Igreja. Vale a pena você em casa ouvir e cantar. Aliás, esses dois hinos que eu falei primeiro, 51 e 577, eles têm histórias muito interessantes. Eu quero inclusive sugerir à nossa irmã Zilmar que ela faça um resumo da história desses dois hinos. Eu estou dizendo a Zilmar porque eu sei que ela tem um livro que tem a história desses dois hinos. Aliás, é esse livro aqui. Aqui está a história desses dois hinos, que por acaso, se alguém quiser, depois que a quarentena passar, a gente pode até trazer. E a história do hino 51 e do hino 577, essas histórias são muito interessantes. Se a Gilmar quiser e puder, ela pode depois gravar aí em 3 minutos a história de cada hino, 5 minutos, e colocar aí nos grupos para que o povo possa também entender como foi que nasceu a letra da história desses hinos. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero ler com os irmãos hoje, para a nossa mensagem, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 31. Deuteronômio, capítulo de número 31. Que diz assim, vamos ler de 1 a 8 de Deuteronômio 31. Passou Moisés a falar estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não
passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Quero meditar com os irmãos hoje sobre a seguinte questão: o nosso Deus é Deus de promessas. Ele promete e ele faz. O nosso Deus promete e faz. Esse texto relata o cumprimento de uma promessa e esse texto faz novas promessas. Vejam, meus irmãos, que interessante essa questão das promessas. O povo está prestes a entrar na terra prometida. A terra onde Israel hoje está. Foi a terra que Deus prometeu. E a primeira vez que Deus falou dessa promessa foi mais ou menos há 2000 anos atrás a Abraão. Mais ou menos uns 100 anos depois, Deus vai fazer essa promessa a Isaac. E o tempo vai correndo e faz a Jacó, e faz a Moisés, e por fim chega a vez de Josué. Josué, estamos para entrar na terra. Se o irmão fizer as contas de Moisés, ou melhor, de Abraão até Josué, lá se vão mais de 700 anos da promessa. Porque enquanto Abraão está lá em torno do ano 2000, 2100, Josué está mais ou menos cá em 1400, 1300 antes de Cristo. Então, a promessa havia sido feita há mais ou menos 700 anos atrás. E agora é que ela realmente está para se concretizar. O povo está perto de entrar na terra. É Deus cumprindo a promessa que havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles ouviram da promessa, eles andaram na terra, mas quem vai realmente entrar na terra, o primeiro líder a entrar na terra, se chama Josué, e isso 700 anos depois aproximadamente. Para nós é muito tempo, para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, as promessas de Deus não se contam pelo calendário. O cumprimento delas se cumpre pelo planejamento, se cumpre pelo amor, pela misericórdia e pelo compromisso de Deus conosco com as promessas que Ele nos faz. Muito bem. Uma segunda coisa que eu quero deixar com os irmãos é olhar o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 31, que nós acabamos de ler. O versículo 1, Moisés dá instruções ao povo de Israel. Passou Moisés a falar estas palavras. No versículo 2, ele conta como é que ele está. Está com 120 anos, não pode mais entrar e sair e tal. E Deus já disse a ele também, já revelou a ele, que ele não vai entrar na terra. Então, ele já sabe disso e dá instruções a Josué. No versículo 3, aparece aí uma promessa que é feita ao povo. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Então, o texto
é cumpridor de promessa, vão entrar na terra, e o texto tem mais promessa, ou seja, vão entrar na terra e o Senhor vai adiante de ti. E era muito necessário isso, porque havia grandes e fortes inimigos na terra que eles iam ocupar. A terra não estava nua, não estava desocupada. Muito bem, no versículo 4 tem outra promessa. Diz aí, o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Isso foi ainda com Moisés. Esses dois reis perderam a sua terra. Moisés entrou, passou, porque Deus estava mandando ele entrar. Passa por ali, a terra é de vocês, estou dando para vocês, a terra é minha, vamos desapossá-los. Eu, o Senhor de toda a terra, estou dando a terra para vocês. Muito bem. Então lá vai Moisés. Isso é o versículo 4, que tem mais essa promessa. Ele vai fazer como já fez antes. Fará como fez. No versículo de número 5, está aí uma ordem de Moisés. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farás segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Para resumir esses mandamentos que vos tenho ordenado, basta dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 7, os versículos de 1 a 3, já tem aí um resumo do que é para fazer quando entrarem na terra e começarem a tirar os povos de lá. Diz assim, Deuteronômio 7, de 1 a 3, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. E o versículo 4 diz por quê? Porque elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, quando vocês, volte lá em Deuteronômio 31, quando vocês chegarem na terra, que encontrarem esses povos, façam como eu estou ordenando, conforme as instruções que eu dei, que são essas de Deuteronômio capítulo 7, que vai de 1 até o versículo 3, e o versículo 4 explica por quê. No versículo 6, nós temos uma outra promessa. O versículo diz assim, versículo 6 de Deuteronômio 31, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Qual é a promessa? O Senhor vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Para Josué e o povo era uma promessa. Para nós hoje, que estamos há mais de 3.000 anos de quando isso foi falado e de quando Josué entrou na terra, para nós é conhecido de que Deus cumpriu a promessa. Eles entraram na terra, eles possuíram a terra. Então, o versículo 6 traz essa promessa também. No versículo 7, é dito agora a Josué. E o que é dito a Josué? Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, todo o povo ouvindo, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Então, o que está acontecendo? Josué, ser forte e corajoso, porque você é quem vai fazer o povo herdar a terra. Josué está tendo um grande privilégio no meio do povo de Israel. Abraão ouviu a promessa, Isaac ouviu a promessa, Jacó ouviu a promessa, José ouviu a promessa, Moisés ouviu a promessa. Quem é que entra na terra? Primeiro líder a entrar? Josué.
Com a ajuda de Caleb, é ele quem vai entrar na terra. O que ele tem que fazer? Ele tem que ser forte e corajoso. Vem lutas, vem problemas, vem dificuldades, mas fique calmo. Eu vou adiante, eu vou com você, ninguém vos resistirá. Isso vai estar no contexto de todo o Pentateuco, de todos os livros de Gênesis até Deuteronômio, de Deus te dizendo, eu vou estar presente sempre. Essa é uma grande promessa da Bíblia que vai de Gênesis a Apocalipse. Muito bem, no versículo de número 8, tem uma outra promessa, que diz assim, o Senhor, que por sinal eu acabo até de falar dela, o Senhor é quem vai adiante de ti. Isso está sendo dito agora a Josué, não apenas ao povo de um modo geral, mas especificamente a Josué. Imagine um homem no deserto lidando com 2 ou 3 milhões de pessoas de todas as idades, de recém-nascidos a idosos, e aqui está, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Em outras palavras, não importa qual é o problema que você vai ter pela frente, eu vou estar presente, vou te dar paz, vou te dar saúde, vou te dar sustento, vou contigo e vou resolver o que você não pode resolver. Porque algumas das lutas que Israel venceu ao longo da sua história, inclusive nos tempos modernos, foram vencidas porque Deus agiu. Deus sempre age. Deus sempre age. E o que aconteceu? Houve guerra de Deus vencer com trovão, com relâmpago, com chuva de pedra. Deus vencer deixando o inimigo tão confuso que lutaram entre si. Deus vencer abrindo o mar, pois são lutas e lutas e lutas que Israel teve. Nos tempos modernos, agora mesmo em 1967, a famosa Guerra dos 6 Dias, que está na história universal. Essa guerra entrou para a história porque em 6 dias Israel conseguiu vencer 14 inimigos desses que ainda hoje existem lá no Oriente Médio. Israel em 6 dias vence aquela guerra. Quem é? Eu vou adiante de vós. Estou dando a terra e vou convosco. Muito bem, esse é o texto que a gente tem. Num terceiro ponto que eu passo para os irmãos é o seguinte, e hoje? E as promessas de Deus para hoje? Até aqui eu falei de promessas de Deus para Israel, o povo de Deus, e as promessas de Deus para o mesmo Israel que agora se chama igreja, e as promessas de Deus para nós hoje, povo de Deus, crentes em Jesus Cristo, crentes que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e essas promessas para hoje são também, meus irmãos, promessas abençoadoras. E o irmão, se quiser, anote, se não depois do irmão anote quando puder ver esta mensagem que estamos pregando. Eu quero lhe passar algumas poucas promessas. Uma delas está, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 28. E é uma promessa abençoadora. João, capítulo 10, versículo de número 28. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Há 2 promessas aqui. Uma promessa é de vida eterna, para sempre na presença do Senhor Jesus. A outra promessa é, enquanto não chega o dia da eternidade, ninguém poderá arrancar vocês das minhas mãos. Ninguém, nenhum demônio, nem o próprio Satanás, nem nenhum problema nos arranca das mãos do Senhor Jesus. Esta é uma promessa abençoadora. Uma outra promessa que o irmão tem também, muito interessante, está no Evangelho de Mateus, que eu sugiro que os irmãos leiam depois, e os irmãos já têm lido, porque constantemente falamos nesse texto. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. É sobre o tempo que nós passamos nessa terra.
preocupados com o emprego, preocupados com os recursos materiais, preocupados onde morar, com roupa, com comida, com alimento, com isso, com tudo aquilo, com remédio. Pois bem, esse texto dá uma boa noção. O irmão pode lê-lo outra vez, deve lê-lo outra vez, Mateus 6, de 25 a 34, mas eu lhe destaco o versículo 34, que é onde está a chave da questão. Basta fazer o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Isso é o que nós sabemos que vamos ter. E qual é o remédio? A chave está no versículo 33, exatamente no 33, eu falei 34 antes. 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, se cremos nesse Deus, se cremos no Senhor Jesus, se buscamos Ele em primeiro lugar, vai ficar mais fácil colocar no dia a dia o versículo 8 do Salmo 4 que nós lemos. Eu oro, eu leio a palavra, eu medito nela, eu confio no meu Deus, em paz me deito e logo pego no sono. Os remédios podem até nos auxiliar, mas a paz vem do Senhor. Essa é uma outra grande promessa. Quem busca o Senhor em primeiro lugar não sente falta de nada. Mesmo nas lutas, angústias e provações, Ele está presente e conforta e acalma o nosso coração. Uma outra promessa também muito interessante, mais conhecida ainda, é aquela que Jesus disse em Mateus 28, que o irmão sabe de cor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É muito bom saber de que o Senhor vai estar presente sempre. Sem dúvida, foi isso que confortou e animou o coração de Josué. Vou entrar nessa terra, mas o Deus que me mandou com ele, me mandou fazer, vai comigo. Eu não vou sozinho, eu não vou confiado pura e simplesmente nos homens guerreiros do meu exército, que são muitos, mas os inimigos lá são fortes, mas a minha vitória é garantida, porque Deus me mandou entrar e vai comigo. Quando houver alguma situação que eu não possa resolver, Ele resolverá. Como resolveu? Hoje, em 2020, nós sabemos, Ele resolveu. Então, essa é uma outra promessa abençoada para a igreja, para hoje. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está escrito no versículo 20, capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Uma outra promessa também abençoadora está lá, que o irmão também conhece, mas vale a pena ressaltar e trazer promessas do nosso Deus para o dia de hoje. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 3. É quando Jesus diz para eles: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isso mostra uma coisa muito interessante que vem lá desde o Éden. Deus quer estar sempre presente na nossa vida. Deus criou Adão, criou Eva, colocou no jardim, eles puros, sem pecado, e Deus presente. E mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus presente. Foi Deus, enquanto Adão se escondia, veio Deus atrás do casal que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, Jesus agora está dizendo assim: eu vou preparar lugar e volto para buscá-los. Diz o texto, meus irmãos, de João 10, capítulo 3, que em resumo nós podemos dizer da seguinte maneira, João 14, 3, aliás, e Jesus podemos dizer da seguinte maneira: vou preparar lugar e volto para buscá-los. Todas essas que eu estou falando até aqui são promessas do Senhor Jesus. Vou, preparo o lugar e volto para buscá-los. Vem o dia do arrebatamento da igreja, quando toda essa confusão do mundo vai se acabar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tudo que nós queremos. E uma última promessa também está lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo de número 8, ou melhor,
versículos 9 a 11, vale a pena ler o início todo, mas de 9 a 11, que vale a pena você ouvir. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, foi assumido pelo céu, virá do modo como ouviste subir. Eis a promessa. Como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Cumprindo o que Jesus disse em João 14:3. Ele subiu e ele voltará para buscar a sua igreja. É mais uma promessa abençoadora. Meu prezado irmão, nós estamos vivendo num mundo de muitas lutas, muitas dificuldades e muitas incertezas. Dificuldades para resolvermos problemas da fome, problemas da saúde, problemas de violência. Nós estamos tendo dificuldade com isso. Algumas vezes nos faltam recursos, nos falta remédio, outras vezes nos falta pura e simplesmente amor. O mundo passa fome não é por falta de comida, é por falta de amor. A África, a Ásia, a América Latina passam fome. Não é tanto por falta de comida. Há comida e a terra para plantar, mas a ganância não deixa. Então, nesse caso aí, falta amor. Em outros sentidos, falta ciência. A nossa ciência não foi capaz ainda de dominar a pandemia de Covid-19. Muito bem, mas deixa eu dizer uma coisa. Para o crente em Jesus Cristo, a igreja tem uma certeza. Ele promete e cumpre. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou estar junto com vocês. Haja o que houver, eu vou estar junto com vocês. E o dia que vocês partirem desse mundo, e nós vamos partir dele, com pandemia ou sem, o dia que vocês partirem desse mundo, eu já preparei o lugar. Eu já venci a morte e o seu lugar, você que é crente em Jesus Cristo, está preparado. Quem ainda não aceitou Jesus, precisa aceitá-lo, porque o nosso Deus promete e cumpre. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que te dê de novo uma semana abençoada. Como eu disse aos irmãos, nós devemos continuar orando pelas nossas autoridades, pelos nossos cientistas e médicos, e orando pelo povo que está enfermo, porque eles precisam de um remédio que só Deus pode dar. Hoje ainda não temos o remédio, mas Deus pode fazer isso por nós. Eu quero terminar deixando com os irmãos também um exercício caseiro. Um exercício, pastor? É isso mesmo. É uma palavra de ânimo, mas não é uma palavra de ânimo do pastor Leônidas. É uma palavra de ânimo da palavra do Senhor. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, 1, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso exercício. É para nós fazermos. Tu, pois, filho meu, Paulo falando a Timóteo, fortifica-te. Esse T é você, Timóteo. Sou eu hoje, Leônidas, e cada um de nós. Fortifica-te onde? Na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, na palavra, na oração, na comunhão, no amor do Senhor Jesus. Vamos ser fortes no Senhor. Esse é o nosso exercício da semana. Termino com alguns poucos anúncios. Nós teremos amanhã, segunda-feira, uma palavra da nossa irmã Lídia. Na terça-feira, a Denise faz o estudo. Quarta ou quinta, ou o dia que ela pode, a Elane vai estar fazendo o seu estudo, como hoje também está fazendo. Na sexta-feira, vai estar falando, eu creio que é o nosso irmão, pastor Fabrício,
uns 10 minutos também. E no próximo domingo, se o Senhor o permitir, outra vez estaremos juntos aqui, meditando na palavra do Senhor. Eu já ia quase dizendo, estaremos juntos de novo na casa do Senhor, mas ainda não podemos dizer isso. Mas estaremos juntos em comunhão na palavra do Senhor. Não estamos reunidos, mas estamos unidos na graça do Senhor. Então que Deus a todos abençoe. Próximo domingo também, os irmãos que puderem levar lá os seus dízimos, que puderem levar lá o seu dia da colheita, vão até a igreja, porque o presbítero Sérgio vai estar lá de 9 ao meio-dia. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, para a honra, para a glória do Teu nome, pregamos a Tua palavra. Todos nós, do pregador ao menor ouvinte que ouviu, nos alimentamos dela de novo. É o nosso alimento, é o que sustenta a nossa alma, o nosso espírito, que vai influir no nosso psiquismo, na nossa tranquilidade emocional. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Tem nos abençoado com recursos espirituais, físicos e materiais. Toda a honra, toda a glória seja ao nome de Jesus. Pedimos que Tu continues abençoando a igreja, os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de departamento, a escola dominical e todos os departamentos que estão dentro dela, homens, senhoras, jovens, adolescentes, juniores e crianças. Senhor, continue nos abençoando. Abençoe o nosso Brasil e o mundo. Políticos, cientistas, médicos, enfermeiros, técnicos. Senhor, tem misericórdia de nós e ajude-nos. Nós oramos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.